Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Almeida. Agora deu certo. Não estava dando certo, mas tudo bem. Muito bem, queridos irmãos. Boa noite a todos. Vou esperar aqui um minutinho que mais pessoas estão entrando, aí nós faremos a nossa oração inicial. O tema da nossa palestra de hoje será o objetivo da encarnação. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Irandi. Boa noite, obrigada. Boa noite, Denise. Boa noite, Evangelina. Boa noite, Luísa. Boa noite, Aldemar. Boa noite, da paz. Muito boa noite. Acho que podemos começar, né? Que o nosso período aqui é curtinho. Muito bem, então eu queria convidar todos para fazermos a nossa oração inicial, para que estejamos todos sob a proteção de Deus e que possamos aproveitar esse estudo juntos. Não é isso? Bondoso e amado Pai, nós os agradecemos, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui, mesmo que virtualmente, estudando o seu Evangelho, Senhor. Pedimos as bênçãos do esclarecimento, pedimos sabedoria, para que tudo aquilo que a gente possa estudar possa também aplicar na nossa reforma íntima. Aproveitamos, Senhor, e pedimos pela saúde de todas as pessoas que sofrem nesse momento com essa pandemia, que nós sabemos que tem um propósito de aprendizado, de dor, de sofrimento, mas que é um propósito que serve para o nosso crescimento, Senhor. Mas pedimos mesmo assim que as pessoas que não podem ser atendidas ou que não podem ser chegar a um hospital, ou que estão nas UPAs, ou em casa, ou sofrendo, que possam ser acalentadas, Senhor, na sua dor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Muito bem. Então, o tema que nós vamos conversar hoje, né? Vamos estudar, porque sempre estudamos todos juntos. É a pergunta 132 do Livro dos Espíritos e a pergunta 133 do Livro dos Espíritos. Não é? Então, a pergunta 132, ela é uma pergunta curta, tem uma resposta
boa e eu vou subdividindo essa resposta e a gente vai comentando para ficar mais claro, tá bem? Então, a pergunta é a seguinte: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Veja só, qual é o objetivo da encarnação, não da reencarnação, certo? Qual é o objetivo da encarnação? Então, Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos respondem da seguinte maneira: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Veja só, Deus lhes impõe. Deus não convida. Deus não aconselha. Deus lhes impõe. E aí nós não temos na doutrina espírita a figura do Deus vingativo, né? Do Deus punitivo, daquele Deus bravo, né? O Deus dos raios e dos trovões. Não, nós não temos isso. Nós temos a figura de um Deus Pai absolutamente amoroso. E como é que Deus impõe uma coisa dessa? Ele impõe porque ele sabe que o objetivo de nós encarnarmos é a única maneira de nós chegarmos à perfeição. Veja bem, até impondo, Deus é bom. Então, Deus impõe a encarnação neste planeta ou em qualquer outro planeta do orbe, não é? Com o fim de chegarmos à perfeição. Nós, quando fomos criados, não fomos criados perfeitos. A doutrina diz que nós fomos criados simples e ignorantes. E aí algumas pessoas perguntam, sim, mas se nós fomos criados no mundo espiritual simples e ignorantes, nós não podemos evoluir no mundo espiritual mesmo, sem ter que ter a necessidade de encarnar? Não é possível ficar só lá em cima trabalhando, lá em cima, modo de dizer, né? No plano espiritual, só trabalhando, ajudando as pessoas, ajudando os encarnados. Existe realmente a necessidade de encarnar? E aí, a resposta é sim. O objetivo de Deus é, e é o que Ele quer para nós, que nós possamos alcançar a perfeição. E como é que nós vamos alcançar essa perfeição? Veja bem que é uma perfeição que não é uma perfeição absoluta. A perfeição absoluta cabe a Deus, é de Deus. Se nós chegássemos no mesmo nível de perfeição de Deus, nós teríamos vários deuses. E essa não é a forma que funciona. Então, nós chegaremos à perfeição de espíritos. Mas Deus sempre será maior. Sempre será maior. Certo? Então, é importante a gente entender essa questão de perfeição absoluta e de perfeição relativa. Certo? E aí, os espíritos continuam dizendo o seguinte: então, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de chegá-los à perfeição, com o fim de que nós cheguemos à perfeição. Para uns, o fato de encarnar é uma expiação, enquanto que para outros é uma missão. Da expiação a gente fala um pouquinho mais para frente, tá bem? Aqueles que recebem a missão, então eu recebo a missão, eu vou encarnar e recebo a minha missão. Se eu consigo cumprir essa minha missão, eu chego mais próximo à verdade de Deus. Mais eu me aproximo de Deus, mais eu conheço a verdade. E para que eu possa cumprir essa missão, eu vou passar por uma série de provas. São essas provas que vão me fortalecer, que vão fazer com que eu cresça, que vão fazer com que eu melhore, que eu me aprimore, né? E essas provas, respondendo à pergunta anterior, eu não posso ficar aqui no mundo espiritual? Não, porque eu preciso das provas encarnadas.
certo? Agora, quando eu recebo essa missão e venho encarnar, se eu cumprir, se eu aceitar essa missão de bom grado, o meu cumprimento é mais rápido. Por pior que seja essa prova que eu receba, mas que eu aceite de coração aberto, que eu aceite de bom grado, o cumprimento dessa tarefa é mais rápido. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas recebem a prova, mas fazem ela murmurando, chorando, reclamando. Elas vão cumprir a prova de qualquer forma, certo? Mas elas vão levar muito mais tempo para cumprir essa prova. É como se, né, quando a gente é criança, que a mãe fala assim: toma esse remédio que faz bem para a saúde, um remédio amargo, né? Se minha mãe tiver me ouvindo aqui, que ela disse que ia estar na live, quando ela me dava bálsamo alemão. Oh, meu Deus, que remédio ruim. E a gente engolia de uma colherada só. Então, quando a gente aceita aquela prova, ela se cumpre mais rapidamente, é mais fácil passar por ela. Mas quando a gente, imagine que se eu tomasse o remédio ruim e passasse a semana inteira reclamando do gosto do remédio, é mais ou menos essa comparação. Quando nós recebemos a missão e cumprimos essa missão, ela faz, o tempo dela é mais rápido. Muito bem. Então, o objetivo de nós encarnarmos atende aos seguintes propósitos. Primeiro, viabiliza o nosso progresso. É a única forma de nós progredirmos. A encarnação é necessária ao nosso progresso. Segundo, aprimora o espírito individualmente. Eu melhoro como pessoa. Eu melhoro o meu espírito, eu cresço, eu evoluo. E no final do processo de sucessivas encarnações, centenas, milhares de encarnações, o espírito se tornará sublime, não é? O espírito chegará à perfeição que nós comentamos anteriormente. Muito bem. E aí, continuando na resposta de Kardec, né? Quando ele pergunta qual é o objetivo da encarnação, os espíritos continuam respondendo o seguinte: porém, para alcançar essa perfeição, o espírito encarnado precisa sofrer todas as vicissitudes desta existência. É isso que é a expiação. Quais são essas vicissitudes? A vicissitude, ela é nascer, é uma vicissitude, crescer, ficar doente, sentir frio, sentir fome, sentir tristeza, sentir solidão, ter depressão. Todas essas coisas que passam com todos nós quando estamos encarnados. É importante, lógico que nós temos muitas alegrias no processo. A vida não é só feita de tristezas. Deus é tão misericordioso que ele equilibra. Porque se encarnar fosse um processo absolutamente expiatório, seria de um sofrimento muito grande. Então é alternado, períodos felizes com períodos tristes, mas tudo isso faz parte. E ter uma dificuldade faz com que a gente valorize muito depois a felicidade alcançada. Então essas vicissitudes que é necessário, que os espíritos dizem, né? É necessário que o espírito sofra todas as vicissitudes na existência corporal. Então, sentir frustração, sentir tristeza, sentir depressão, né? Ser demitido do trabalho, saber lidar com gente difícil, cliente difícil, amigos no trabalho, família, problemas de família, todas essas vicissitudes servem para o nosso aprimoramento moral, certo? E para o nosso
crescimento. São todas essas situações de revés, de circunstâncias contrárias ou desconfortáveis que acontecem na nossa vida, certo? E aí, continuando ainda a resposta dos espíritos, ele diz o seguinte: o objetivo da reencarnação visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós somos uma pecinha na obra de criação de Deus e temos uma função absolutamente importante. Cada um de nós tem uma função e a gente precisa aprender, precisa descobrir qual é essa função. Às vezes a gente passa uma vida procurando qual é a minha função, o que eu tenho que fazer nesse planeta encarnado, mas qual é a minha missão, né? Às vezes a gente fala missão, mas é uma função. É porque eu nem gosto muito da palavra missão, porque coloca a gente assim num patamar de missionário. Nós não somos missionários, nós somos soldadinhos, trabalhadores, formiguinhas. Então, nós temos uma função aqui. Se até a formiguinha tem uma função na natureza, nós temos uma função muito importante nesse planeta. E esse é um dos objetivos de nós encarnarmos. Existe, então, um plano grande, que é um plano geral de aperfeiçoamento do orbe todo, mas existe um plano também individual. Então, conforme nós encarnamos e vamos nos melhorando, nos aperfeiçoando, nós conseguimos fazer com que o orbe total também se aperfeiçoe. Muito bem. Continuando a resposta dos espíritos, ele fala o seguinte: para executar esse objetivo da encarnação, né? Então ele fala aqui na pergunta 132, para executar essa encarnação, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Aqui, irmãos, a gente precisa ter muito clara a noção da pluralidade dos mundos. Isso é muito importante. Nós não podemos imaginar que só existe o planeta Terra e que nós somos os mais importantes do universo. Nós somos a mosquinha. A mosquinha, né, como diria um amigo meu, a mosquinha do cocô do cavalo do bandido. Num universo gigante, imensurável, onde nós temos planetas mais evoluídos e nós temos planetas menos evoluídos. Então, nós temos planetas mais grosseiros e temos planetas mais fluídicos, certo? Então, dependendo do planeta que nós vamos encarnar, nós tomaremos um instrumento, não sou eu que estou falando, são os espíritos que falam aqui. O espírito toma um instrumento de harmonia com essa matéria essencial desse mundo. Então, se é um mundo mais grosseiro, o corpo será mais grosseiro. Se é um mundo superior ao nosso, nós tomaremos um corpo talvez mais fluídico. E se encarnamos na Terra, aqui estamos com os nossos corpos. E aí, com esses corpos, estamos aqui para cumprir as ordens de Deus. Certo? Então, é bem importante, dependendo do tipo do planeta, a gente recebe, então, o instrumento que vai fazer com que nós encarnamos. E aí, para encerrar essa questão 132, os espíritos ainda dizem o seguinte: é assim que, concorrendo para a obra geral, o espírito se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Olha o que eu falei antes, que nós éramos formiguinhas.
Então, a ação de todas essas formiguinhas é necessária para que a marcha do universo siga em diante. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir. Então, ao mesmo tempo que nós progredimos, nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós progredimos, nós nos aproximamos. Aí voltamos lá para o comecinho, onde os espíritos respondem. Deus impõe a encarnação. Para quê? Para que nós evoluímos. Para quê? Para que nós possamos chegar cada vez mais perto dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. E aí, pulando, passando para a pergunta 133 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Então, aquele espírito lá que foi criado junto conosco lá, simples e ignorante, mas que ele seguiu só o caminho do bem, tem necessidade dele encarnar? E aí, aqui a gente pergunta, né? Não é possível só ficar lá no plano espiritual, evoluindo? E aí os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes, porém se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, quando nós escutamos que a Terra é uma escola, porque agora conscientemente nós só lembramos da Terra, a Terra é uma escola. A criança pode aprender fora da escola? Pode, mas ela necessita da experiência da escola. Então, nós necessitamos dessa experiência encarnados, nós necessitamos dessa experiência de luta, de desafio, de trabalhar pelo pão, de reconhecer, né? De poder ajudar o irmão que precisa. Tantas experiências que nos são dadas, né? Então, nas lutas e tribulações dessa vida corporal é que está o objetivo da encarnação. Nós podemos sim evoluir no mundo espiritual, né? Porque também existe muito trabalho lá, mas nós precisamos sim passar por todas essas vicissitudes que foi aquilo que eu expliquei antes, né? De dor, de sofrimento, de tristeza e tal. Eu queria só dar um exemplo aqui, na frente do instituto onde eu trabalho, tem uma loja de castanhas, né? Castanhas, produtos naturais e tal. E às vezes na hora do lanche a gente dá uma atravessada ali na rua para comprar uma castanha de caju, uma castanha do Pará, enfim. E eu um dia estava fazendo ali umas compras e uma senhora, sim, e eu comprei damasco, né? Damasco desidratado, que ajuda a matar fome. E uma senhorinha muito simpática se aproximou de mim e falou assim: o que é isso que você está comprando? E eu disse: isso é damasco. Aí ela disse: e tem gosto de quê? E aí eu parei e pensei assim: como é que eu vou explicar para ela o gosto de damasco? Então, imediatamente eu abri o saquinho e eu disse: prova. Aí ela provou um, me pediu para provar mais outro. Ela falou assim: mas é bom esse negócio. Eu vou comprar para mim também. Então, veja só. Essa história, eu quero dizer o seguinte: como é que um espírito pode falar das experiências de encarnado se ele não encarnou? Só pode falar da dor quem passou por ela. Só pode falar da tristeza quem sentiu a tristeza. Só pode dar valor à alegria quem teve tristeza, valor ao ganho quem teve a perda. Então, a encarnação, ela vem para nós com esse propósito da gente aprender. E como o caso dessa senhorinha, que eu nunca mais vi, não tinha como eu explicar para ela qual é o gosto do damasco.
Eu não podia dizer, olha, parece uma pera com uma maçã, ou talvez lembre a laranja, um gostinho de melancia. Por mais que eu me aproximasse ao sabor do damasco, eu jamais poderia dizer a ela qual era o gosto do damasco. Ela precisava experimentar. Então é por isso que nós experimentamos. E ainda eu tenho ali uns 4 minutinhos, né? Eu queria só terminar aqui. A questão 133 diz o seguinte: os espíritos continuam respondendo a Kardec. Deus, que é justo, né? Respondendo lá por que eu não poderia ficar só no mundo espiritual. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadiga e sem trabalho, consequentemente sem mérito, e dar trabalho a outros. Então, nesse caso, todos os espíritos precisam encarnar. E aí, finalizando a pergunta 133, ele fala o seguinte: mas então, né, Kardec pergunta, mas então de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal, né? Kardec perguntava por que um espírito, desde o princípio que foi bem, é obrigado a encarnar, né? E aí, os espíritos respondem: esses espíritos que seguiram o caminho do bem desde o início, mas são obrigados a encarnar, eles chegam mais depressa ao fim. Aliás, as aflições da vida, muitas vezes, são a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeição esse espírito tiver e vier encarnado, tanto menos tormentos ele vai ter. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Certo? E aí, para a gente encerrar, vem sempre a pergunta, né, que muita gente faz: e quem não alcançou ainda a perfeição? Vai suportar a prova de uma reencarnação. Quem consegue a perfeição numa única encarnação? Eu não vou dizer que é impossível, porque impossível nada é para Deus, né? Mas é muito difícil que uma pessoa alcance a perfeição numa única encarnação. Então, esse espírito que não alcançou, ele vai suportar uma nova encarnação, certo? E aí, só para... Ainda faltam 2 minutos, vamos lá. Essa semana eu estava lendo esse livro aqui, Luz nas Trevas, do Divaldo, né? Muito bom esse livro, com a psicografia de Joana. E aí, ela abriu o acaso, e o acaso não existe, né? Eu já tinha recebido o título dessa palestra. E aí, no capítulo 2, que é o capítulo Responsabilidade Espiritual, Joana nos fala o seguinte: a reencarnação, por isso mesmo, é uma sublime oportunidade para reparação de erros, correção de irregularidades e de reabilitação moral. Então, se nós não alcançamos a perfeição numa única encarnação, que eu acredito que o time está meio grande por aqui, será nos dada uma nova oportunidade de reencarnação. E, segundo Joana, né, será oportunidade ímpar para que a gente repare os erros, para que a gente melhore, para que a gente corrija as nossas irregularidades. E eu não podia terminar sem citar aqui, gente, uma passagem da Bíblia que está em Efésios 33, capítulo 11, onde ele fala o seguinte: diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do pecador, mas em que o pecador se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel?
Então, Deus não tem interesse nenhum na nossa morte. Ele tem interesse que a gente mude, que a gente melhore, que a gente convertemos dos maus caminhos. Aqui não é para converter em religião X ou religião Y, ou não, é para converter dos nossos erros. E viva! A reencarnação é para que a gente viva. É a oportunidade sagrada da gente recuperar os nossos erros. Eu espero ter contribuído com vocês e comigo, porque sempre que nós estudamos juntos. E quero agradecer muito ao convite, né, ao seu Bridenor, que sempre confia a mim esse trabalho com esse convite. Me coloco aqui à disposição sempre da casa, uma casa que eu tenho muito carinho por ela. E é isso, eu queria desejar boa noite a todos, os que estão aqui, os que participaram, e convido a todos a fazer, então, a oração final. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse estudo, e obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui todos reencarnados. Que nós possamos agora despertar todos os dias os nossos vícios, despertar os nossos erros e fazer, como diz a palavra em Efésios, converter dos nossos erros, melhorar a cada dia, fazer a nossa reforma íntima, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos para tanto fazer a nossa reforma íntima, quanto poder ajudar a cada um que nos procura. É o que nós pedimos em nome de nosso Senhor. Assim seja. Obrigada a todos. Muito boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem. E até a próxima.